Bom dia, jovens. Tudo bem com vocês? Pessoal, então vamos dar início aí à nossa aula do capítulo 9, a primeira parte do capítulo 9. Esse capítulo ele é um capítulo relativamente extenso, né? Ele tem bastante conteúdo. Eu dividi ele aí em duas partes, como sempre, e a ideia é a gente trabalhar então esse capítulo em 2 dias, né? Hoje e depois na sexta-feira, tá certo? Ele tem ali, a apresentação que eu montei tem em torno de 30 slides. Eu vou tentar fazer até o 15, 16 agora. E depois na aula que vem a gente faz o restante, tá bom? Seguinte, junto com essa aula vocês vão receber ali, como sempre, o gabarito dos exercícios da apostila do capítulo 9. Façam isso aí no final da aula, tá bom? Vamos lá então, pessoal. A gente no capítulo 8 estudou a parte da hidrosfera, né? A parte da água do planeta. Antes a gente tinha estudado a parte interna das relações das forças, né, internas de formação de relevo e tudo mais. Então essa parte já ficou lá na primeira prova. A segunda parte então agora água, foi o capítulo 8. A atmosfera, que é a parte dos gases, capítulo 9, e depois, capítulo 10, vegetação. E aí a gente fecha a segunda apostila nesse combo aí falando de natureza, tá bom? Seguinte, meus queridos, deixa eu organizar aqui o chapéu. Então vamos lá, vamos sem mais delongas, né? Falar então o que é a atmosfera, o que é o tempo e o clima, que é o foco desse capítulo aí pra gente. Então vamos lá, meus jovens. Ixi, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se a minha cabeça vai caber em algum lugar. Calma lá. Ih, não vai caber em lugar nenhum. Mas tudo bem, ó. Ela cabe aqui. Seguinte, meus queridos. Então, primeira coisa que a apostila traz pra gente é a definição de dois conceitos relacionados à atmosfera, que são básicos, na verdade. Tempo e clima. Quando a gente fala assim, nossa, como é que tá o clima? Ou, nossa, como é que tá o tempo hoje? Qual que é o certo? Né? Qual que é o conceito certo de ser usado? Tem um conceito certo, sabia? Quando a gente fala como está o clima hoje, tá errado. Corrigir vocês aí, corrigir o pai de vocês. Mentira, não pode falar o que você quiser. Mas cientificamente falando, clima é uma classificação mais geral. Tempo é o que está acontecendo ali na atmosfera naquele momento. Então, olha bem, clima e tempo. Então, tempo atmosférico, ele é um estado, deixa eu me movimentar aqui que eu estou meio encostado, estado momentâneo. É naquele momento, naquele dia, ou naquela semana, né? Ou até às vezes naquele mês, dependendo do que você quer pedir, né? O que aconteceu ali de fenômeno atmosférico? O que aconteceu de condição atmosférica? Tá chovendo? Tá ventando? Tá nevando? Tá sol? Tá frio? Tá calor? Né? O que tem ali? Você olha na janela assim e fala, nossa, como está o tempo atmosférico hoje? Olha que chique. Nossa, mãe, pai, olha só, o tempo atmosférico hoje está ensolarado, ou está um dia frio e ensolarado. Né? Você está descrevendo o quê? Uma condição momentânea do tempo atmosférico. Né? Isso é tempo. Agora, clima. Clima, ela já é uma classificação mais abrangente dos comportamentos a longo prazo da atmosfera ou do tempo atmosférico, né? Ela vai envolver as estações do ano, vai envolver passagem de correntes marítimas, de massas de ar. Ela é mais abrangente, ela vai considerar outros elementos que são muito maiores do que você olhar para a janela e falar, ó, tá sol, tá chovendo, tá ventando, né? Ou tá frio, tá calor. Ela vai pegar uma coleção de características e vai classificar o clima, né? Geralmente também por latitude, por altitude, tá certo? Por exemplo, se a gente for dizer, olha, quais são os climas do mundo? Equatorial, tropical, temperado, subtropical, polar, polar de altitude, frio, né? São vários. Mas o que são isso? São classificações abrangentes, são classificações gerais do clima. Num dia ensolarado, você pode estar num clima equatorial, ou num clima tropical, ou num clima temperado. Né? É um dia ensolarado, ou seja, um tempo atmosférico dentro de um clima específico. Tá certo? Então, não sei se vocês conseguiram pegar aqui. Tempo atmosférico é o momento. Como é que tá lá fora? Como é que você tá sentindo? Tá frio, tá quente? Né? Hoje, por exemplo, tá frio demais. Né? Hoje vai fazer
essa madrugada de quarta para quinta vai ser, pelo que estão indicando ali os meteorologistas, a madrugada mais fria do ano, né? Por enquanto. Então você está falando do quê? Do tempo atmosférico. Só que a gente está numa região, né, a região sul do Brasil, que geograficamente falando, ela está dentro de um clima subtropical. Está abaixo do trópico, portanto ela é um clima, a gente está num clima subtropical, tá certo? Por quê? Porque as características a longo prazo, né, de latitude, massas de ar, chuva, vento, incidência dos raios solares, tudo isso, quando você analisa a longo prazo, em 20, 30, 40 anos de estudos, permitiu definir que aqui no sul é clima subtropical. Podia ser clima temperado, né? Podia ser clima tropical de altitude, sei lá, podia ser outro, mas a classificação que se decidiu por aqui, pelos elementos que a gente coletou, né? A gente não, porque eu não estava junto, né? Isso foi feito muito antes de mim, se definiu que aqui no sul o clima é subtropical, tá certo? Facinho, né? Então, meus queridos, o seguinte, a gente agora vai falar sobre a atmosfera, ou seja, a camada de gases que envolve a Terra, né? Esse gás que a gente respira, que é o oxigênio, junto com o nitrogênio, junto com outros gases, né? São eles que permitem a vida na Terra, não sei se vocês sabem, né? Se não tivesse atmosfera, não tinha vida, né? Assim como não tinha água, porque a água veio da condensação dos gases atmosféricos, né? Se não tivesse atmosfera, não tinha água. Se não tinha água, não tinha atmosfera, não tinha vida. Não tinha gente, não tinha planeta. Tinha um planeta, mas um planeta morto. Tá? Então, qual é a função, professor, dessa atmosfera aí que o senhor está falando, né? Desse monte de gases? Basicamente, eles têm, ou ela tem, 3 funções que são essenciais para a nossa vida. Vida humana ou vida de todo o planeta, né? Pode ser até da formiguinha ali que come o doce que você deixou cair no chão. Qualquer bicho precisa disso, até as plantas, né? Primeiro, a camada de ozônio, que é uma camada que está lá, bem para cima, lá na estratosfera, que é uma das partes da atmosfera, ela filtra parte dos raios solares que são nocivos, os raios ultravioletas, os raios que vão causar dano para os seres vivos, né? Vão causar câncer, vão causar algum tipo de dano na estrutura celular da nossa pele, dos nossos olhos, né? Das plantas e tudo mais. Então, uma parte desses raios que são nocivos, a camada de ozônio já filtra para nós. Não pega, ainda bem, senão a gente não estava nem aqui para contar a história. Segundo, esses gases também, eles controlam a temperatura. Como que eles fazem isso? Parte dos raios solares não nocivos, do calor, né, da radiação solar, primeiro, parte dela é jogada para fora. Antes de chegar na superfície, ela já é refletida pela atmosfera lá em cima, né? De alguma forma, esses gases eles fazem com que parte dessa luz seja repelida de volta para o espaço. A parte que entra, a parte que consegue adentrar, né, e tocar no solo, esse calor, essa energia solar, essa radiação solar que atravessa a atmosfera e toca na superfície, aquece a superfície, ela vai gerar calor na superfície. A superfície vai emitir calor para a atmosfera. E isso vai fazer com que a nossa atmosfera, ou a nossa biosfera, né, esse conjunto de terra, água, mar, ar, tudo junto, permita a vida, né? E esse calor também ele não vai embora depois que ele bateu no solo e está distribuído pela atmosfera, ele também não vai embora. Os gases que estão ali, né, circulando, sendo respirados e tudo mais, eles mantêm esse calor circulando de uma certa forma, né? A circulação atmosférica mantém. O gás quente sobe, resfria e desce, aí depois aquece de novo e sobe, resfria e desce. A circulação atmosférica ela age o tempo todo. E isso mantém como se fosse uma estufa, né? A Terra ela vira uma grande estufa gigante, né? O planeta todo é uma estufa, e quem faz isso são os gases atmosféricos. Então, 2 coisas já que são extremamente importantes. Não deixa os raios nocivos, os raios radioativos, né, ultravioletas passarem, isso é ótimo, senão a gente ia morrer, e controla a temperatura, não deixa que o planeta fique extremamente quente e depois extremamente frio de uma hora para outra, né? Isso é bom, né? Senão, imagina, não ia ter vida também. E segundo, ou terceiro, pessoal, como você tem gases que são incandescentes, que são inflamáveis, né, o próprio oxigênio é inflamável, né? Ele que permite as coisas pegarem fogo. Então, quando você tem um objeto entrando em alta velocidade na atmosfera,
esse objeto, dependendo da composição dele, ele pega fogo. Se ele pega fogo, ele vai começar a se carbonizar, vai começar a se deteriorar. E, para nossa sorte, muitos desses elementos que entram na nossa atmosfera pegam fogo, se deterioram e chegam na superfície muito pequenininhos, né? Você imagina se chegasse um trombolho gigantesco. Toda vez que caísse um meteoro aqui era extinção em massa, né? Então não ia ter como. Então a atmosfera ela permite isso, né? Essa proteção aí contra alguns meteoritos menores, tá certo? Seguinte, galera. Só eu queria contar um detalhe. Vocês sabiam que, por exemplo, em Marte, que não tem oxigênio, as coisas não pegam fogo? Porque lá o oxigênio, se não existe oxigênio, não existe essa reação de gerar fogo, então não tem fogo. Então, essa reação do encandecer, né, do pegar fogo nas coisas, só acontece porque a nossa atmosfera tem oxigênio, tá certo? Então, já pegaram aí a dica, que são as 3 principais características para proteção da vida na Terra. Contra a radiação, controla a temperatura e controla e protege contra meteoros gigantes de acertarem aqui direto na nossa superfície, né? Imagina que medo. Não queria ser um dinossauro nessa hora. Tá bom, então vamos lá. Do que é composta essa camada, professor? Você falou um monte aí e não falou do que ela é composta. Então, basicamente, ela tem 2 grandes elementos. Um que a gente depende muito, que é o oxigênio, né? E o nitrogênio. Por incrível que pareça, o nitrogênio é o predominante, né? A atmosfera ela é muito cheia de nitrogênio. Eu não vou colocar a proporção aqui agora, porque também na apostila de vocês não tem. Eu acho que isso, por enquanto, não é um assunto, né, um dado importantíssimo. Vocês vão ver isso depois, vocês vão ver isso em biologia, vocês vão ver isso em outras matérias e também em geografia, tá certo? Mas, então, tem muito nitrogênio e muito oxigênio. Mas também tem outras dezenas de gases em proporções menores, né? Quais são os importantes para a gente naquela composição ali que vai ajudar na camada de ozônio, vai ajudar na proteção, né, de efeito estufa, essa criação dessa proteção térmica da Terra, tá certo? E contra o choque de meteoros. Além do nitrogênio e do oxigênio, vai ser 3 outros elementos. Dióxido de carbono, que é o CO2, o metano e o ozônio. Ozônio que é O3, né? 3 moléculas de oxigênio unidas. E o hélio também, ele tem uma porcentagem relativamente maior que os outros elementos que têm frações, né? Você vai ter amônio, você vai ter um monte de elemento bem menor em composição, mas que estão ali dissolvidos na atmosfera, tá certo? Além desse que a gente já citou aqui. Então, vamos para o próximo slide ali, ó. Agora falando das camadas atmosféricas. Só para dar um spoiler, são 5. 5 partes onde a atmosfera se divide, né? Dá uma hidratada aqui na corda vocal, senão eu fico rouco. Seguinte, meu jovem, então são 5 partes. Começando de baixo para cima, né? Da mais baixa, onde a gente está, para a mais alta, lá perto do espaço sideral. A primeira camada é a troposfera. A troposfera é a camada onde nós, seres humanos e os seres vivos, vivem, né? Onde ocorre todos os fenômenos meteorológicos. Chuva, neve, vento, furacão... Opa, voltei muito. Todos os fenômenos meteorológicos estão concentrados ali na troposfera, né? Onde vão voar os aviões comerciais, os helicópteros. E nessa camada, na troposfera, justamente porque ela é mais próxima, onde os gases se concentram por conta da densidade, ela vai concentrar ali 75% de todos aqueles gases que a gente falou no slide anterior, né? Os gases que são mais densos, eles ficam orbitando ali, flutuando, né, na parte mais baixa. Eles não estão em densidade para ir subindo lá em cima. Não é o hélio que vai lá em cima, não é o ozônio que está lá em cima, né? São gases que ficam mais abaixo aqui na nossa escala, né, de altura, tá certo? Importante da troposfera, que também tem a ver com o clima, que a gente viu ali, a questão da variação de temperatura com a altitude. Isso a gente chama de gradiente térmico. Falei para vocês com relação ao clima, que é o seguinte: a cada 1000 metros ou a cada 1 quilômetro que a gente sobe, seja numa escada, num morro, sei lá, num balão, então a cada 1000 metros que a gente sobe na troposfera, a temperatura cai 6,5 graus. Então vamos pensar aqui
numa coisa hipotética. Você está aqui no chão, sossegado, tranquilo. Aqui no chão está 26 graus e meio de graus Celsius. Né? Você está aqui. Aí você pega um balão. Ou você vira um super-herói e voa. Sei lá. Qualquer coisa que aconteça que você consiga subir. Ou você pega uma montanha e vai escalar ela. Você sobe 1 quilômetro. Um paredão assim de 1 quilômetro. Se você pegar um termômetro e medir ali, né, a temperatura, você vai ver que ali, 1000 metros para cima, vai estar 20 graus Celsius. Lá no chão, onde você saiu, estava 26,5 graus Celsius. 1000 metros para cima, vai estar 20 graus Celsius. Por quê? Por conta deste negócio aqui, ó, do gradiente térmico, né? Essa relação de altitude e temperatura, que a cada 1000 graus, ou a cada 1000 metros, você tem a perca de calor por volta de 6,5 graus Celsius. Fechou? Então é isso que acontece na troposfera de importante. Lembrando que é onde a gente vive, onde tem os fenômenos meteorológicos, onde você tem 75% dos gases e onde acontece essa variação de altitude e temperatura. Fechou? Isso aí que é o importante dela, isso aí que você vai ter que guardar para prova. Já fica a dica. Amiguinhos, a segunda camada, pessoal, a segunda camada se chama estratosfera. Então, troposfera, estratosfera, a segunda aqui, ó, para cima da troposfera. Ela concentra o gás que é muito, muito, muito importante para a gente, que é o gás ozônio. O gás ozônio é aquele gás que não permite que os raios radioativos, os raios ultravioletas, cheguem aqui na nossa superfície e fritem a nossa cabeça, né? Então, a camada de ozônio está lá na estratosfera. Ela protege, então, contra a radiação solar emitida pelo Sol. E nessa camada, a temperatura tende a aumentar com a altitude. Por quê, professor? Porque justamente como ela é uma camada de proteção, né? Esses raios radioativos, esses raios ultravioletas, a parte da radiação solar que volta, ela faz com que aquele pedaço ali próximo da estratosfera se aqueça com a altitude, né? Então você tem uma relação inversa, quanto mais alto, mais quente. Na troposfera, quanto mais alto, mais frio. Na estratosfera, quanto mais alto, mais quente. Fechou? A próxima é mesosfera. Mesosfera. Tem uma dicasinha para você guardar. Para você guardar os nomes, a sequência dos nomes. Se você conseguir guardar a sequência dos dois primeiros, né, lembrando que são 5. Então, os dois primeiros. Tropo, que é onde a gente vive. Estrato, que é onde tem a camada de ozônio. São 5, né? A do meio, que é a terceira, ela é a meso. Meso, meio. Mesosfera. Então, a terceira é a mesosfera, né? O que acontece ali na mesosfera? Pra gente, ela já não é tão importante assim, né? Pra raça humana, as duas primeiras ali são mais importantes. Porque uma vai proteger contra os raios radioativos, né? Ultravioletas. E a que a gente vive concentra o oxigênio, concentra as camadas, os efeitos meteorológicos, né? Os fenômenos meteorológicos. Então a mesosfera já perde um pouco de significado pra gente, embora também seja importante. Tá bom? O que tem ali de importante então, professor? Primeiro, o ar ali é muito rarefeito, né? Ou seja, tem pouquíssimas moléculas gasosas ali, né? Você não vai ter tanto oxigênio, você não vai ter tanto hidrogênio, você não vai ter quase nada ali porque está muito alto já, certo? E como não há gases para formar nuvens, para fazer qualquer tipo de alteração, né, climática muito intensa, o que acontece? As temperaturas tendem a ser muito baixas. Então, na mesosfera, quanto mais alto, mais frio, né? Então, peguem essa sequência, ó. Na primeira, quanto mais alto, mais frio. Na segunda, quanto mais alto, mais quente. Na terceira, quanto mais alto, mais frio de novo. Então, fica invertendo, né? Troposfera, você tem o gradiente térmico, quanto mais alto, mais frio. Estratosfera, você tem a questão da reflexão dos raios, né? Então, quanto mais alto, mais quente. Na mesosfera, você já não tem gases, então, quanto mais alto, mais frio, certo? Então, na terceira já vem esse fenômeno. Então, a única coisa que a gente tem que lembrar dela é que, justamente, ela não tem quase gases e ela não consegue reter calor. Se ela não consegue reter calor,
é frio, né? Então na mesosfera é frio. Próxima camada ali, né? Termosfera. O nome já dá uma dica. Termo de temperatura, tá certo? E o que acontece na termosfera, professor? Ali tem um certo bug, né? Por quê? Se na camada de baixo já não tinha gases, e os gases são moléculas, né? São vários átomos se ligando para formar moléculas, isso vocês vão aprender em química ou em biologia, né? São várias moléculas, são vários átomozinhos que se ligam para formar moléculas, né? Por exemplo, a molécula de água é H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Isso vai formar dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, vai formar água, né? Lá na termosfera não tem moléculas, né? Tem átomos. E os átomos absorvem energia, absorvem calor muito intensamente, certo? Então você vai ter uma capacidade de retenção de calor vinda lá da radiação solar muito intensa. O que acontece ali? Você vai ter aumento da temperatura com altitude também. Então é muito fácil, galera. Pensa o seguinte, revezando, né? Na primeira, aumenta a altitude, diminui a temperatura. Na segunda, aumenta a altitude, aumenta a temperatura. Na terceira, aumenta a altitude, diminui a temperatura. Na quarta, aumenta a altitude, aumenta a temperatura, né? E olha aí, você tem na termosfera uma outra coisa importante também, né? Que acontece lá, mais ou menos próximo do que acontece com a camada de ozônio. Esses átomos, eles são responsáveis por dissipar boa parte de outros raios que o Sol emite, né? O raio X, o raio gama, o raio ultravioleta. Então, parte desses raios que são também preocupantes ali, eles ficam dissipados na termosfera por conta dessa questão atômica ali, desses elementos atômicos. Fechou? Em alguns textos, isso aí é importante, em alguns textos, a termosfera pode ser chamada de ionosfera, né? Por conta dos íons, dessa questão atômica, é uma outra forma de chamar a relação com os átomos, são os íons. Então ela pode ser termosfera, porque é quente, ou ionosfera, por conta dos íons. Fechou? Por último, mas não menos importante, vem a última camada, exosfera, né? Exo significa final, saída, né? Então exosfera é a última, é a quinta camada. Então eu já vou voltar aqui para a mãozinha dos 5 dedos, ó. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, a última. Então, ó, guardou a última, guardou a do meio, né? Exo, meso. Você vai ter a camada super quente, que é a termosfera, por conta dos átomos, e as duas que são importantes para os seres humanos, troposfera e estratosfera. Geralmente o pessoal confunde a ordem dessas duas, mas guardando, né, que a troposfera está mais próximo da Terra e a estratosfera está mais próxima do espaço, você consegue guardar essa sequência. Então, troposfera está na Terra, próximo da Terra, e estratosfera está no espaço, está mais acima. Então, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. O que tem na exosfera? Praticamente nada, né? Por quê? Porque ela já é o contato ali com o espaço sideral, tá certo? Ela atinge altíssimas temperaturas, ela é basicamente uma continuação da termosfera, né? O espaço sideral lá já todo bagaçado, né? O que tem de importante, na verdade, ali pra gente, né, pros seres humanos? É nela que orbitam os satélites artificiais e os telescópios espaciais. Essas luzinhas que ficam piscando no céu, né? Passando pra lá e pra cá, que você acha que é nave espacial, é satélite, é telescópio, né? Eles têm as luzinhas lá para você identificar. E então tem muitos ali na nossa exosfera, né? Então ali é que fica esses aparelhos aí, essas tecnologias na exosfera. Fechou? Vamos para a próxima. Opa, não, mentira. Deixa eu pegar aqui, passar minha cabeça pro outro lado. Pessoal, isso aí tem na apostila de vocês com mais detalhes. Eu cortei a imagem porque ela estava muito esticadona, né? Isso aqui, o que a gente pode... qual que é a relação aqui desse gráfico, né? Aqui, ó, reparem. Você vai ter a temperatura e depois você vai ter a altitude aqui, ó. Então, repara que a troposfera,
ela vai até mais ou menos 10, 12, 15 km de altitude, né? E ela pode atingir até menos 50, menos 60 graus. Olha lá, a estratosfera, ela sai aqui dos 10, 12, 15, vai até aproximadamente 50 graus. Ou 50 graus não, 50 quilômetros de altitude, né? Ó, termina a estratosfera aqui. Mais ou menos aqui é que você vai ter a camada de ozônio, né? Então, depois lá, ó, dos 50 até os 80, mesosfera. A mesosfera, ela pode chegar até menos 100 graus Celsius, né? Ela é a camada fria, tá certo? Depois, termosfera. Olha aí, ó, vai chegar até os 100 graus. E a termosfera, ela só vai acabar lá nos 500 quilômetros de altitude, né? Que já é esse contato aqui, ó, da exosfera com o espaço sideral. Olha os satélites aqui, ó. Olha a altitude que eles estão, a 700 km de altitude, né? Bastante alto. Beleza? Isso aí é só pra gente visualizar, então, como é que se distribui aí, dá uma analisada. Se você quiser passar isso aí pro caderno, fazer o seu próprio desenho, fazer esse gráfico no seu caderno para você memorizar, melhor ainda, né? Vai ficar show de bola. Vamos lá então para a próxima parte do capítulo aí. Opa, tremeu tudo aqui. Vamos para a próxima parte da apostila, né, dos conteúdos. E aí essa é a última parte dessa aula de agora, né? Depois a gente para e volta na segunda aula. Gente do meu Brasil, elementos atmosféricos. A gente tem duas coisas aí que às vezes o pessoal se confunde, que são fatores climáticos e elementos atmosféricos. Elementos atmosféricos são qualidades da atmosfera que tem nela. Se é calor ou frio, se é úmido ou seco, se tem chuva ou não tem chuva, como é essa chuva, se ela é chuva com água, se é chuva com neve, se é neblina, se é granizo, né? Então, elementos da atmosfera. Então tem esses três aqui, ó, e depois você vai ter pressão atmosférica e deu, né? Então são esses quatro. Vou explicar aqui para vocês como é que isso funciona, né? Como é que a atmosfera ela pode ser classificada. Então, temperatura. Temperatura tem a ver com radiação solar, a intensidade da radiação emitida pelo Sol, o calor que o Sol gera na superfície, né? Lembrando que esses raios solares vão tocar na superfície, vão aquecer a superfície e a superfície vai gerar calor, né? Esse calor emitido pela superfície é que vai aquecer ou diminuir a temperatura da atmosfera, né? Não é o direto do raio solar. Ele bate na superfície, aquece ou resfria a superfície e aí a superfície troca calor com a atmosfera. Então, o elemento atmosférico temperatura tem essa relação entre raio do sol, superfície, troca de calor com a atmosfera. Belezinha? Tem uma parte, né, eu falei para vocês lá, tem uma parte do calor do sol que já é refletido antes de tocar no solo, né? Que é uma parte lá do efeito estufa. Esse calor, esse fenômeno que acontece de reflexão dos raios solares, a gente chama de albedo. Então, esse raio solar que não bate na superfície e volta para o universo, né, para o espaço, esse fenômeno a gente chama de albedo, né, a parte refletida que volta para o espaço. Beleza? Umidade. Umidade nada mais é do que a quantidade de vapor de água na atmosfera, né? Quanto evaporou, quanto foi transpirado pelos seres vivos, quanto está ali, né, dissolvido de água na atmosfera, quanto isso permite formar nuvens, quanto isso permite formar gelo, quanto isso permite formar neve, tá certo? Então, a umidade é a quantidade de vapor de água na atmosfera, que é produzida também pelo contato do calor do Sol nas superfícies líquidas, né? Vai fazer com que evapore a água e ela fica ali em forma gasosa na atmosfera. Beleza? Precipitação. Precipitação já é quando acontece a condensação e a saturação da umidade. Lembra lá do ciclo da água, que a gente estudou no capítulo 8? Né? Evapora, fica ali, depois ela sobe alto, sobe alto, sobe alto, condensa, vira nuvem, a nuvem chega no seu ponto máximo e precipita. A precipitação, então, é esse final desse ciclo aí, ó, né? O Sol aquece a superfície, evapora o líquido fica em estado gasoso, vira nuvem, chega no seu ponto máximo, ela satura e depois precipita. Precipitação, então, é quando a umidade do ar ela volta em forma de chuva, neve, vento, ou chuva, neve, neblina ou granizo.
né? Tudo que pode fazer com que a água que está ali em estado gasoso depois volte para a superfície, seja infiltrada ou seja escoada para completar o ciclo da água. Então esses três ali eles estão interligados, temperatura, umidade e prestação estão juntos, né? Eles funcionam meio que dependem um do outro, beleza? Agora, falando de pressão atmosférica, gente, o peso do ar literalmente é a força que o ar exerce na superfície, porque ele tem massa, né? O ar tem massa. Se você encher um balão de ar e desconsiderar o peso do balão inicial, ele vai ter um peso ali em ar, né? E aí a gente tem algumas relações que podem alterar, né, essa densidade desse ar sobre as nossas cabeças. São duas. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa relação, porque às vezes dá uma bugada no seu cérebro. Primeiro, a relação da pressão atmosférica com a latitude, ou seja, linha do Equador, trópico e círculo polar, né? Regiões mais quentes e regiões mais frias. Polos mais frios, aqui embaixo, né? Polo sul, polo norte. Região do Equador, aqui no meio. O que muda na latitude com relação à temperatura? No meio da Terra, na linha do Equador, o Sol bate diretamente, né? Ele está pegando bem retão, porque é o meio da Terra. Ela é uma bola. Subindo ou descendo em direção aos polos, a curvatura da Terra faz com que esses raios reflitam mais. Então, o albedo lá, aquela reflexão dos raios solares, em direção ao polo, ele é maior, né? Então, quanto mais em direção ao polo, maior o albedo, menor a capacidade da superfície reter calor, certo? E o calor vai determinar essa relação da pressão com a latitude. Por quê? Vamos pegar essa... Latitudes baixas são mais quentes. Em áreas mais quentes, o que você faz com o ar? Você vai aquecer o ar. O ar quente sobe, né? Ar quente sobe, ar frio desce. Ar quente sobe, ar frio desce. Ar quente sobe, ar frio desce. Essa relação funciona para todos os componentes físicos, né? Seja lava, seja água, seja ar. Vocês lembram lá da corrente de convecção do manto? Né? O manto mais quente sobe, resfria na astenosfera, desce para o núcleo. Aquece no núcleo, sobe, resfria na astenosfera, desce. A água, mesma coisa, né? Superfície aquece, a água evapora, condensa lá na nuvem, porque está frio, está alto, desce em forma de chuva e assim vai. A pressão atmosférica ela é a mesma coisa, só que com ar, né? Com elementos gasosos. A superfície que é mais quente vai fazer com que o ar seja menos denso. Então, em regiões de latitude baixa, ou seja, próximo da linha do Equador, a tendência é que sempre seja quente, ou seja, você vai ter uma capacidade de geração de vapor muito mais alta. Ou seja, esse ar, entre aspas, é leve, né? Ele é uma região de baixa pressão. Então, baixa latitude, linha do Equador, né? 0 grau de latitude, baixa pressão. Por quê? Porque é muito quente, esse ar sempre está subindo. Sempre vai estar gerando nuvens, vai estar gerando chuva, né? Região de baixa pressão. Agora, altas latitudes, lá nos polos. E esse ar ele vai circulando no planeta, tá? Ele vai subir, vai se movimentar, vai na direção dos polos. Lá nos polos ele chega, começa a esfriar. Ele esfria, ganha densidade. Quando ele ganha densidade, ele desce. O ar frio desce. Ar quente sobe, baixa pressão. Ar frio desce. O ar frio ele é mais denso, então ele vai pressionar a atmosfera. Ele está, entre aspas, amassando com o seu peso a atmosfera. Então, em altas latitudes, em regiões mais frias, né, você vai ter o quê? Um ar mais frio. O ar mais frio ele é mais pesado. E aí você vai ter uma alta pressão. Ele está descendo, ele está pressionando a atmosfera. Pensaram? Entenderam? Então, nas regiões quentes, o ar está subindo, ele está mais quente, menos denso. Baixa pressão, ele está se elevando, está evaporando. Baixa pressão. Ar frio começa a pesar, alta pressão. Ar quente evapora, baixa pressão. Ar frio, alta pressão. Ar quente, baixa pressão, né?
Por quê? Se o ar quente está subindo, ele não está pressionando, ele está subindo, ele está tirando a pressão. Então, nas regiões quentes, baixa pressão. Nas regiões frias, alta pressão. Baixa latitude, 0 grau de latitude, lá na linha do Equador, quente. Se é quente, baixa pressão. Polos, né, o máximo da latitude, lá nos 90 graus, 60 graus de latitude. Muito frio, o ar resfria, ganha peso, ganha densidade. Alta pressão. Né? Então, qual que é a frase? Ou qual que é essa relação? Regiões de baixa latitude geram baixa pressão. Região de alta latitude gera alta pressão. É igual, baixa latitude, baixa pressão, alta latitude, alta pressão. Isso é latitude, né? Linha do Equador, trópico, círculo polar. E altitude, professor? Como é que fica isso aí? Altitude, pessoal, tem mais a ver, tem pouco a ver também com o clima, mas tem mais a ver com a quantidade de ar, né? Quantidade de elementos que você está em cima da tua cabeça. Se você está a 0 metros, ali próximo do nível do mar, você tem toda a atmosfera em cima da tua cabeça, né? Então, o peso que ela exerce sobre você em regiões de baixa altitude tende a ser maior do que o peso que ela exerceria com você em cima da montanha, né? A gente não está falando de temperatura, a gente está falando agora de altitude. Quantidade de massa de ar, né? De densidade do ar que está sobre você. Estou fazendo aqui, ó. Né? Se você está no zero, toda a altitude, lá os 500 km de altitude da atmosfera estão na tua cabeça. Se você está no Monte Everest, lá a 7.000 metros de altitude, então você já tem uma diferença de 7 km de atmosfera que você não está recebendo de pressão. Então, no alto das montanhas, vai ter menos gases, né? Esses gases eles estão concentrados aqui na parte mais embaixo, então baixa pressão. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão. Aí já é inverso, ó. Baixa a altitude, maior pressão. Tem mais ar na tua cabeça. Alta altitude, baixa pressão. Tem menos ar na tua cabeça. Pegaram? Então, perto do nível do mar, alta pressão. Em cima da montanha, baixa pressão. Professor, mas como é que funciona essa questão aí de... mas o cara tá numa montanha e tá calor. O sistema, ele não é parado. O sistema de pressão, ele não é estável. Não é uma coisa pressionando a tua cabeça aqui, ele tá circulando, né? Os ventos estão se movimentando. A gente vai falar sobre isso depois com relação aos ventos. Então, o ar que é quente, ele não tá subindo reto, ele tá subindo assim, ó. Ele vai empurrar a atmosfera, ele vai se movimentar, né? Ele tende a sair dessa região próxima dos trópicos, aqui próximo da linha do Equador, e ir na direção dos polos. Quando ele chega lá na direção dos polos, ele está em cima, né? Na verdade ele está subindo, ele está fazendo assim, ó. Quando ele chega nos polos, vai resfriar e vai descer. Ele vai chegar de cima para baixo. No trópico ou no Equador, para os polos, ele sai de baixo para cima, ele está subindo. Do polo para os trópicos, ele vem de cima para baixo, ele está esfriando, então ele vai fazer esse movimento. E isso vai gerar a circulação atmosférica, né? Por isso que alta pressão e baixa pressão, independente de você estar numa montanha ou numa praia, seja no Polo Norte ou seja aqui no litoral brasileiro, né, no Nordeste brasileiro, esse fenômeno ele vai estar sempre atuando, sempre falando, olha, essa região aqui vai ter alta pressão, baixa pressão, vai estar gerando nuvens, ou vai estar gerando declínio de ar, né? Vai estar gerando vento. Então é questão de você parar no mapa e analisar ponto por ponto. Você vai ter que perceber essa combinação de fatores e falar, olha, então isso aqui é uma região de alta pressão, ou uma região de baixa pressão, ou ela é uma região de alta pressão, só que como a gente está no alto, vamos pensar, a gente está lá no meio da linha do Equador, só que numa montanha, né? O cara que está no alto da montanha, a pressão atmosférica dele vai ser menor do que o cara que está no pé da montanha, mesmo que os dois estejam numa região de baixa pressão, né? O que está diferenciando um do outro?
a altitude que eles estão. Lá em cima tem menos ar, aqui embaixo tem muito mais ar. Embora os dois estejam numa região de baixa pressão e o ar subindo, certo? Deu para entender, né? Se ficou alguma dúvida, a gente tira essa dúvida maravilhosa na revisão, não tem problema, tá certo? Só anota aí, professor, fiquei com muita dúvida nessa questão aí da pressão atmosférica, né? Não consegui entender. Faz o seguinte também, galera, joga ali no Google, joga no YouTube, tem trocentos professores, vai ter esqueminha animado, vai ter GIF, vai ter um monte de coisa. Às vezes por lá também você consegue entender, né? Não dá pra fazer mágica também, não consigo colocar GIFs aqui, eu não tenho essa técnica ainda bem desenvolvida de edição. Quem sabe um dia eu chegue lá. Mas tentei explicar para vocês aí com a maior calma do universo, tá certo? Vamos ver aqui, galera. Olha aí, ó, tem esse desenhinho aqui pra gente entender. Esqueci que tinha esse desenho, na verdade. Seguinte, meus queridos, olha bem, né? Relação com altitude primeiro. Alta pressão e baixa pressão atmosférica com relação à altitude. Olha aqui, ó, falei para vocês. Olha a coluna de ar de quem está no litoral, né? Ele vai sofrer uma maior pressão atmosférica. Olha a coluna de ar de quem está no alto de uma montanha, né? Ele vai sofrer menor pressão atmosférica. Então isso é maior e menor, né? Não é região de alta e baixa pressão, é maior e menor pressão atmosférica. Aqui a pressão atmosférica é maior, aqui a pressão atmosférica é menor. Agora, só tem esse, não tem outro, acho que vai ser no próximo. Inclusive esse slide aqui eu vou ter que consertar, ó, que não pegou. Tudo bem. Vai ficar no próximo slide, não tem problema. Eu vou explicar aqui para vocês a questão dos ventos, acho que ele vai ficar... Vou pular ele, mas pelo gráfico aqui, pelo desenho vai dar para entender. Depois eu volto lá na próxima aula e passo esse slide com letra branca. Seguinte, meus queridos, como é que funciona o vento, né? Eu estava explicando para vocês que o ar frio desce, o ar quente sobe, e aí a gente tem essa questão da alta e baixa pressão. Seguinte, né, ó, ar frio desce. O que ele está fazendo? Jogando a pressão atmosférica alta, né? Ele está fazendo com que o ar pressione a superfície. Ar quente sobe, então é uma região de baixa pressão, ele está tirando pressão da atmosfera. E aí, como é que funciona esse fluxo aí, né, de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce? Tem duas formas de você entender isso. Deixa eu ver se... Não passa. Duas formas de você entender isso. Pensando na latitude, né, regiões mais quentes para regiões mais frias. Então, na região mais quente, esse ar sobe, vai na direção da região mais fria e desce. Na região mais fria, esse ar desce, vai em direção da região mais quente e lá ele sobe. Isso pensando a nível global. E no nível local, né, quando a gente tem numa região de litoral, acontece isso aqui, ó, que a gente está vendo ali nesse desenho. O que acontece aí? O que está sendo explicado aí? A superfície terrestre, a Terra, ela aquece e se resfria muito mais rápido, né? Ela tem uma capacidade de aquecimento e resfriamento muito maior do que o oceano. Né? Se você pensar ali, ó, você está aquecendo, vamos pegar um exemplo besta, né? Você vai aquecer um torrão de terra e uma superfície que tenha água ali. Você vai colocar fogo ali próximo. A terra vai se aquecer muito mais rápido do que a água, né? Por quê? Porque ela tem uma capacidade de absorção da temperatura muito maior que a água, né? É questão química e física também. Então é o seguinte, quando você tem no litoral ali esses dois elementos muito perto, né, água e continente, a tendência de ter no continente uma zona de alta pressão, de baixa pressão, é mais comum. Então, no continente esse ar sobe, vai na direção do oceano. A tendência de regiões mais frias é ela meio que ser um imã. Ela vai puxar tudo que está ao redor dela. Por quê? Porque ela está ganhando peso. Ela vai... É igual você jogar Pega um lençol, por exemplo. Joga uma bola. Estica ele e joga uma bola no meio desse lençol. Se você tiver outras coisas no meio dele, tudo que está ali vai na direção daquela bola. Por quê? Porque ele está exercendo peso naquela superfície.
A atmosfera é a mesma coisa. Quando você tem uma força que gera, né, movimento para baixo, tudo que está perto dela aqui em cima vai ser sugado nessa direção. Então, é um ciclo infinito. No continente é mais quente, né? Ele joga esse ar para cima. No oceano é mais frio, então, e está aqui em cima, né? A altitude também influencia. Vai fazer com que o ar desça, né? Ganhe densidade e desça. Vai chegar. Ele vai ser empurrado na direção do continente. Por quê? Porque esse ar também está subindo. Então, aqui embaixo está, entre aspas, vazio de ar. O ar frio vai ocupar esse espaço. O continente está mais quente, vai aquecer o ar. Ele vai subir. Vai na direção do ar frio que está descendo aqui, porque ele está mais denso. E aqui ele está mais frio. Vai perder temperatura e vai nesse sentido. Então é a mesma lógica da água, a mesma lógica do movimento de convecção de lava, só que agora pensando o ar, né? Ele aquece na superfície, sobe, chega lá em cima, ele resfria e desce. Só que aqui ele está dando uma relação entre continente e oceano. Quem é o mais quente dos dois? O continente. Ele aquece mais rápido. Então é ele que gera a subida de ar. E quem é mais frio? O oceano. Então é ele que gera a descida de ar. Por isso que é muito comum, mais comum, né, você ter ventos nessa direção aqui, ó, né, do oceano para o continente. Claro que os ventos quentes também vão do continente para o oceano. Dá para sentir, né, essa questão ali, ó, vento quente do continente para o oceano, vento frio do oceano para o continente. Percebam isso aí, às vezes, quando você está lá na praia e fala, esse vento quente está vindo de onde? Está vindo do continente. O vento frio está vindo de onde? Está vindo do mar, né? Geralmente tem essa correlação aí. Belezinha, meus queridos? Vou parar por aqui, gente, porque aí vai entrar agora nos fatores climáticos, né? E essa parte aí dos fatores climáticos eu vou deixar para a próxima aula. Tem que refazer aquele slide lá que eu vacilei aí. Eu tinha visto ele, não sei por que não abriu. Já tinha visto essa correção aí, mas tá, independente, não tem problema. Tá? Vou voltar depois e explicar os ventos para vocês na próxima aula. Show de bola. E galera, fica assim então. Então façam aí, vamos terminar por aqui, né? Eu vou até voltar o quadrinho aqui nessa parte anterior, pra gente não avançar no conteúdo. Então fiquem assim, né? Façam aí os exercícios que eu passei para vocês. Vocês vão receber o capítulo 9, o gabarito da apostila primeiro, então já façam os exercícios da apostila. E na próxima aula, amanhã, né, na sexta-feira, vocês vão receber o gabarito do livro suplementar. Então já terminem aí o capítulo 9 para dar aquela adiantada show de bola, para não precisar também acumular tudo pro final, né? Para ficar depois, professor, não consigo fazer essa coisa, é muito trabalho, é muito exercício. Então já se organiza aí para fazer isso agora, meus amigos, né? Tá fresquinho na sua cabeça aí, então já mata essa demanda aí, beleza? Então fica assim, galera. Beijo para vocês. Forte abraço, bom descanso aí de hoje para amanhã, né? Vocês vão descansar essa cabecinha, vão assistir um desenho, vão assistir uma Netflix aí. Então fica assim, beijo, tchau, tchau.